Olá, está no ar o 3. Olá, olha ela! É isso mesmo. Começa a partir de agora o nosso podcast 3x4 podcast de política do Brasil de fato. E você não está vendo errado. Quem está no microfone essa semana sou eu, Nara Lacerda, nosso querido âncora do 3x4, Igor Carvalho. Tá num dia de descanso, assuntos pessoais para resolver, portanto eu vim reassumir esses microfones com muito prazer, inclusive porque o assunto de hoje demanda um olhar feminino muito atento, político e crítico. Então, excelente escolha, hein, Brasil de Fato? A gente está ao vivo no formato videocast pelas redes sociais do Brasil de Fato, especialmente lá no YouTube do Brasil de Fato, que você encontra pelo endereço youtube.com/Brasil de Fato. Estamos ao vivo também na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM na Grande São Paulo. E você que está aí do outro lado, participe, mande o seu recado, mande a sua crítica, participe do nosso debate, porque comunicação popular só dá para fazer com essa via de mão dupla. Vocês aí do outro lado e eu do lado de cá. Hoje, o nosso programa tem um formato especial que daqui a pouquinho eu te conto mais, mas antes, como de costume, a gente vai apresentar para vocês o nosso tema de hoje. Não esqueça que depois da exibição, nosso programa fica disponível nas principais plataformas de áudio, tipo Spotify, Deezer, YouTube Music. Então, se você não tiver como ouvir o programa na íntegra, a partir de agora, não tem problema, volta depois que a gente vai estar aqui te esperando. Então vamos nessa, né, DJ? Subir a trilha pra gente trazer o nosso tema de hoje. Olha, para quem está ao vivo com a gente, acabamos de receber na Grande São Paulo um alerta da Defesa Civil. Se você ouviu algum barulhinho aí no seu áudio, ó, é isso que está acontecendo, alerta de chuva da Defesa Civil para São Paulo, para quem está ao vivo. E vamos falar sobre o nosso tema aqui no podcast 3x4, que hoje é o aborto no Brasil, uma pauta que foi escolhida a partir do impacto de uma reportagem exclusiva do Brasil de Fato, assinada pela repórter Caroline Oliveira, e que foi publicada na semana passada. Ela trouxe a público áudios e detalhes de um processo que investiga o deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, e que também é ligado ao MBL. Essa investigação ocorre por abuso psicológico e coação contra uma ex-namorada que ele teria tentado forçar a praticar um aborto. E, inclusive, tem áudios e outras comprovações desse caso. O parlamentar, que publicamente se coloca como um defensor da moral conservadora, é um parlamentar de extrema-direita, é contrário ao direito ao aborto, obviamente, e nesses áudios que aparecem nessa investigação, ele descreve com facilidade como é tranquilo para uma mulher que tem condições financeiras conseguir fazer um aborto seguro na capital paulista. Esse é o argumento que ele usa para tentar convencer a ex-companheira a fazer o procedimento que, em público, ele condena. Nas palavras dele, é tranquilo, ninguém morre, quando ele se refere a essas clínicas para pessoas de mais alta renda, onde é possível fazer, né, realizar a interrupção da gravidez. Vamos ouvir o áudio que veio a público e que é atribuído ao parlamentar, serve como prova para o Ministério Público. Vamos lá. No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema, porque qualquer problema que der, primeiro que sairia na imprensa, e logo o local ia fechar com velocidade, e esses locais são caros. E a gente não vê isso sair na imprensa, porque não acontece. O método de hoje em dia, tá ligado? Não é um método invasivo. Eu já falei pra você, praticamente uma sucção, ou seja, não tem sangue, não é algo invasivo, demora de 20 a 25 minutos, é feito nos jardins com especialista na área. É caríssimo, mas não tem o menor risco de acontecer qualquer outra coisa, porque não envolve o método invasivo, é algo absolutamente limpo, né, em todos os quesitos, assim, é muito profissional.
Caramba, hein? O deputado sabia todos os detalhes da segurança do procedimento, onde fazer, quanto custava, que não dava problema. O áudio é realmente bastante esclarecedor. Bom, esse episódio serve como um fio condutor para uma discussão que é muito mais ampla e muito necessária no nosso país, e que é a discussão sobre como o dinheiro impacta diretamente no acesso, na segurança e até mesmo na percepção social sobre o tema. O que nos leva à conclusão de que a interrupção de gestações no Brasil precisa, obviamente, de um olhar mais atento. E aí a gente traz a nossa novidade da bancada de hoje. Você que está aí do outro lado está acostumado a estar conosco na presença das nossas comentaristas e dos nossos comentaristas fixos, mas como o programa de hoje pede esse olhar mais atento, a gente convidou um time de peso fora do nosso tradicional para nos ajudar a entender o que está acontecendo e a fazer as reflexões necessárias que esse caso do deputado traz para a gente. Estão conosco aqui no estúdio a Maria Fernanda Marcelino, integrante da Sempre Viva, organização feminista e militante da Marcha Mundial das Mulheres, e a nossa querida Rafaela Reis, integrante do GELE10, o Instituto da Mulher Negra, e da gestão da Rede Feminista de Juristas. Eu já entrevistei ambas de maneira online, é a primeira vez que eu estou tendo essa honra de estar com as duas presencialmente aqui. Rafa, Maria Fernanda, obrigada pela presença, que bom que vocês estão aqui com a gente. Missão dura, hein? Dura, mas necessária. Necessária. Obrigada, Rafa, pela presença. Vocês embora discutindo isso em 2026. Um assunto pesado para nós mulheres, mas a gente não vai se furtar a trazer esse debate, principalmente contando com a participação de você que está aí do outro lado. E porque, de acordo com a pesquisa nacional do aborto no Brasil, 1 em cada 7 mulheres com até 40 anos já teve que interromper uma gravidez em território nacional. Não é pouco, e é por isso que a gente vai falar sobre o assunto. Vamos começar, então? Sobe o som só para a gente dar aquela separada aqui no nosso fôlego e retomar a respiração, seu Aldilson. Bom, vamos começar conversando. Eu vou começar, Rafa, pela Maria Fernanda, depois a gente coloca a mesma pergunta para você. E a gente quer começar trazendo um pouco das características, Maria Fernanda, desse caso do deputado Guto Zacarias, para a gente entender o que ele fala sobre a nossa sociedade como um todo, né? Bom, nesse áudio que a gente ouviu, ele menciona que o aborto em regiões nobres de São Paulo, mais especificamente os Jardins, né, que é um bairro, na verdade a gente não pode usar essa terminologia, região nobre, não é um bairro rico, porque nobre todos somos, frente aos olhos aí do universo deveríamos, né, Maria Fernanda? Mas enfim, ele menciona que a realização desse procedimento num bairro rico é tranquilo, ninguém morre, mas a gente sabe que a realidade nacional é outra, né? Segundo a PNA, essa mesma pesquisa que a gente citou mais cedo, cerca de 500 mil de mulheres realizam procedimento por ano no Brasil. E essa tranquilidade das clínicas de luxo, mencionada pelo deputado, não é comum para essa quantidade de mulheres. Inclusive, problemas com interrupção de gravidez são a 3ª ou 4ª maior causa de internações de mulheres no Brasil. Maria Fernanda, por que é que a gente pode dizer diretamente que a afirmação do deputado escancara o preconceito de classe no Brasil? Muita gente não consegue entender essa relação. Nossa, sabe que o movimento feminista há muitos anos, né, denuncia essa realidade, né? As ricas pagam, as pobres morrem, né? Isso é um lambe-lambe que a gente cola pela cidade, são palavras de ordem que a gente fala, né, nas manifestações, nos 8 de março, etc. Porque a realidade é exatamente essa, né? Se você tem algum recurso, você consegue fazer um aborto com segurança, né? Você vai ali, em 40 minutos, realmente esse método da sucção, ele está bem informado. Isso me leva a imaginar que não é a primeira namorada que talvez ele tenha indicado este procedimento, né? Porque os homens, em geral, gostam bastante de ter relações sexuais sem proteção, não querem usar camisinha e depois forçam as namoradas, as amantes, as ficantes, as mulheres em situação de prostituição
abortarem, né? Então, assim, então a primeira coisa que é importante a gente dizer é que o movimento feminista, ele luta pela legalização do aborto e para que isso seja direito e acesso para todas as mulheres, né? Que Sim. nenhuma passe por qualquer tipo de constrangimento ou de pressão para que abortem, né? Então a gente não quer nem que as mulheres sejam obrigadas a ter filhos que não desejam e nem coagidas, né, a interromper uma gestação que elas não desejam interromper. Então, essa autonomia, esse direito é a nossa bandeira de luta principal, né, assim, que é a questão do controle do nosso próprio corpo, né, da autonomia, de decidir sobre o nosso futuro. Uhum. Então, um dos dados que você trouxe é que 1 a cada 7 mulheres no Brasil passa por um aborto ao longo da sua vida, né? Espontâneo, provocado, enfim. Há 20 anos, quando eu comecei a militar, o dado era 1 em cada 4. Então, a gente vê já uma mudança Uhum. importante que tem a ver com os processos de luta das mulheres, com acesso a métodos contraceptivos e também com acesso mais adequado a formas seguras de interromper uma gravidez. Sim. Então, é verdade que o Citotec provoca um abortamento, né? O efeito colateral é um remédio para úlcera gástrica e o efeito colateral dele são contrações uterinas. Uhum. Então, as mulheres antes morriam ou chegavam nos hospitais com situações muito graves de infecção porque usavam quantidades inadequadas, porque escondiam qualquer reação, né, ou mesmo se machucavam, né, provocavam um aborto ali, não para expulsão né, do saco gestacional ou do feto, enfim, mas para se ferir e o ferimento causar uma hemorragia e disso decorrer um aborto, né? Então, assim, com a internet você tem informações mais seguras chegando às mulheres, Sim. né? Então, essa coisa de, sim, o Citotec é um remédio eficiente, ele é usado no Uruguai, na Argentina, na China, nos Estados Unidos, em todos os países onde o aborto é legalizado, é utilizada essa medicação. Então, e isso é barato, não é invasivo, é barato, e pode ser feito, né, com orientações seguras, num ambiente seguro, que essa mulher deseja. Não precisa ser um ambiente hospitalar. Só que a clandestinidade empurra as mulheres para o crime. Sim. É um absurdo. Então, assim, ao invés de, sei lá, R$ 5 em um comprimido, elas pagam uma fortuna para traficante. E não necessariamente recebem uma medicação adequada e tem muito medo de morrer, porque já escutaram muitas histórias de fato de mulheres que perderam, quase perderam a vida ou perderam órgãos, né? Então, esse ser humano, vou chamar assim, né? Que não podemos negar isso, né? A este deputado eleito, ele tem informação segura, de fato, Sim. né? De que pagando você consegue fazer um procedimento em condições seguras e pagando alto, né? O que isso inviabiliza uma mulher popular, né? Claro. Uma doméstica, uma jovem, mas os dados até indicam que não são as jovens que abortam mais, né? São mulheres que já têm filhos e que preocupadas, sabendo do peso da maternidade, preocupadas inclusive com os filhos que já existem, que estão aí, elas decidem abortar, né? Pelas condições econômicas, enfim, de projetos de vida, etc. Então, realmente, o aborto é uma questão de classe social. Não tem como separar essas duas questões. Eu queria levar essa questão para você também, Rafa, e inclusive aproveitando da tua experiência, da tua expertise ao atender e conversar na área do direito, tá dentro do judiciário brasileiro, atendendo mulheres periféricas. Essa realidade de classe, ela também se expressa na questão do aborto, pela tua experiência? Posso afirmar com certeza absoluta que sim. E também a gente precisa falar que a raça interfere muito aqui. Uhum. Quando a gente fala que nos jardins ninguém morre,
A gente esquece que o bairro dos Jardins, apesar de ser lido bastante como um bairro rico, é um bairro de tráfego intenso de trabalho doméstico. Verdade. É um lugar de tráfego intenso de relações conturbadas de trabalho dentro de casa. Muitas mulheres que estão ali, que são periféricas, que são trabalhadoras domésticas, estão em gestações que elas não queriam, gestações que vêm de assédio sexual dentro desse ambiente de trabalho e que elas não podem tratar. E que o patrão, que geralmente é do perfil dessa pessoa excelente, entre muitas aspas, por favor, leiam todos os elogios com todos os toques de ironia possíveis. A ironia da Rafa, a ironia da Rafa, essa que a gente pessoa já conhece. fabulosa, maravilhosa, que exerce esse mandato por São Paulo de uma forma tão exemplar, só que não. Tudo isso que ele falou é verdade. A gente só esquece que o patrão não vai pagar. Sim. Ele não vai gastar isso porque aquela vida negra que trabalha para ele não importa. Essa vida negra vai ser empurrada para uma clínica clandestina. Se ela tiver um pouquinho mais de informação, o que na rotina de trabalho doméstico que a gente tem hoje tá impossível, a gente não tá mais conseguindo ter esse acesso à informação. Mas se ela tiver esse acesso à informação, ela vai tentar bolar uma viagem rapidinha do Mercosul, ela vai tentar ir até o Uruguai e conseguir ali a medicação e voltar. Ou Argentina, né? Ou Argentina, só que aí ela na ida e na volta, quando ela voltar, ela não pode mais receber atendimento médico. Se ela tem uma complicação, ela vai para o hospital. Aí ela vai para o hospital, ela ganha uma justa causa, isso vai ser tratado pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não está ligando muito. Essa justa causa pode ser confirmada, se for revertida, não haverá dano moral pelo assédio sexual que ela sofreu, pelo abortamento que ela foi obrigada a buscar fora, pelas ações dele, que pressionou, provavelmente também mandou ali para a trabalhadora doméstica um áudio parecido com a desse excelente exemplar de ser vivo que temos aí no universo. Ou seja, essas mulheres estão abandonadas. Tudo conspira contra. Eu queria trazer um outro detalhe para você também, Rafa, você que é dessa área jurídica, porque o MP enquadrou o caso na Lei Maria da Penha pelo seguinte detalhe: violência psicológica. Faz bastante sentido, né? Mas eu queria que você explicasse, porque muita gente pode não entender. Quer dizer, muita gente conecta a Maria da Penha à violência física, no contexto doméstico, dentro de casa, o marido ou o namorado. Aqui a gente teve uma tentativa de coação. Como é que a gente explica para quem está nos ouvindo por que o Ministério Público considera essa coação como algo a ser colocado dentro da Lei Maria da Penha? Primeiro, tem muita gente que entende isso como tentativa de. Eu entendo como não foi um atentado, está consumado. Sim. Não é porque ela disse não vou fazer que a coação não ocorreu. Houve toda aquela pressão. Isso se enquadra na Lei Maria da Penha porque não existe, como você bem disse, Nara, não existe só a violência física. Não é só o tapa. É a pressão para que você faça exatamente como seu parceiro, como seu pai, como seu irmão, como seu avô, como o agregado da casa quer. É uma pressão constante. E é uma pressão em razão do seu gênero, em razão da dependência desse lado, da dependência e laço afetivo que você tem com essa pessoa. Você também tem a violência moral. A gente viu bastante isso com outro exemplar maravilhoso e fabuloso, também eleito para representar São Paulo recentemente, numa separação. Houve ali a denúncia de violência doméstica. O que é que esse belíssimo exemplar de deputado estadual fez? Ele foi à imprensa, foi às redes sociais, desqualificar a pessoa. Sim. Ela é louca, ela é mentirosa. Ela faz de tudo para acabar comigo, é ciumenta, essas loucuras dela vão ser levadas à justiça. Isso é violência moral. E isso se enquadra na legislação. Isso se enquadra, tá bem descrito, se não me engano, é o artigo 7. Gente, não me levem assim ao pé da letra, porque artigo de lei eu não lembro. Tá lá, tá descrito. Você tem a violência física, você tem a violência sexual, você tem a violência psicológica, você tem a violência moral e você tem a violência patrimonial.
A física, a psicológica e a moral se diferenciam nisso. A moral, ela vai muito mais pro externo, para fora, para você desqualificar aquela pessoa, Entendi. colocar aquela pessoa num lugar completamente desmoralizado e descredibilizado para que ninguém a escute. Se acertou, artigo 7. E eu vou aproveitar esse gancho que você trouxe para voltar a falar com a Maria Fernanda, porque, Maria Fernanda, o que eu noto aqui, eu acho que você já até pincelou um pouco na sua frase, é que frequentemente o aborto para os homens é uma ferramenta de controle do corpo feminino, enquanto para nós é um direito negado, criminalizado. Mulheres podem ser presas por algo que a gente viu a displicência com que é tratado no áudio do deputado. É assim que a sociedade brasileira lida? As diferenças de gênero lidam com o aborto? De um lado um instrumento, do outro lado um crime, um direito negado? Nossa, eu tenho até dificuldade de, de nomear, né, a quantidade de utilizações, né, em relação ao aborto. Então, primeiro é esse mesmo, né? Para os homens é uma coisa assim, não é o corpo deles, então ele não sabe, não sente a agonia, né, do que você mudar a sua vida, você ter que remanejar e repensar a sua vida e enfrentar, né, uma sociedade que vai te criminalizar, te abandonar, né, que você vai ter dificuldade de realizar seus projetos de vida. Então, uma série de coisas. E também uma questão muito concreta que, assim, para nós mulheres, assim, não importa se você é contra ou a favor. Isso não é um problema de opinião pública. Isso é uma decisão de fórum íntimo. Sim. Então, hoje você pode ser absolutamente contrária e amanhã se vê numa situação de que o aborto é a única saída para você. Então, eu já presenciei muitas mulheres dizendo, olha, eu nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida, né? E eu já vi uma vez, aí quero te relatar, assim, porque eu acho assim, muito exemplar, uma vez uma jovem que acedeu aí à medicação e a gente não tinha conhecimento, né, sobre o uso correto do Citotec, não é como é hoje, que você entra lá num site X e consegue, que é uma orientação da OMS, inclusive, Claro. não é um negócio, assim, não estou falando não estou fazendo apologia ao crime, mas está ali, né, são as orientações da OMS de como utilizar o misoprostol. E aí essa moça acedeu essa medicação, de alguma maneira que eu não sei exatamente, e ela tinha que fazer o procedimento em casa sozinha, em casa, com os pais no quarto ao lado, e ela no quarto dela, com um banheiro no corredor. E ela não podia, ela não sabia que medicação que ela podia tomar para dor, com medo de interromper, então ela tinha que ir ao banheiro em silêncio, né? Com os pais com sono leve. E o efeito colateral é diarreia, é vômito e é sangramento. Sim. Então você imagina essa jovem com medo de morrer, porque ela achou que ela ia morrer, tendo vômito, diarreia e tendo que fazer isso em silêncio, Escondida. E ela ligava pro namorado. Ela ligava pro namorado, o namorado não atendia. Ela ligava pro namorado, o namorado nada, e ela teve muita dor, né? Porque parte do efeito colateral e tal. E aí ela desmaiou em um certo momento, assim, né? Apagou, e quando ela acordou, ela não sabia que horas que era. Se era meio-dia, se era 8 da manhã, se era 10 da noite, ela não sabia. E os pais tinham saído, tinham deixado ela. E aí, quando ela finalmente conseguiu falar com o namorado, o cara tinha dito antes, eu não tô preparado para ser pai, mas eu sou contra o aborto. E quando ela conseguiu falar com o cara, ele falou assim, não, eu desliguei o celular, tava jogando bola porque eu tava muito estressado. A Rafa queria fazer um comentário sobre essa história, né, Rafa, durante a fala da Maria Fernanda. A Maria Fernanda relatou que é regulamento da OMS. Se não me engano, no Brasil, por um tempo, enquanto nós tínhamos a nossa presidenta, Dilma Rousseff, ela também era regulamentada aqui. Uhum. Ela foi cassada depois, quando a nossa presidenta sofreu o golpe. Aí a gente teve um presidente que fazia, no caso, cosplay de vampiro. Depois a gente teve do bom um humor. ditador A que Rafa fazia adorava. cosplay de presidente. Agora a gente está voltando para o presidente Lula, que não restabeleceu isso. Então, você tem muitas mulheres que vão fazer o turismo no Mercosul, que também
essa abertura econômica foi boa para trazer Essa possibilidade. minimamente essa possibilidade, porque não é tão caro você descer ali e cruzar a fronteira, pegar e voltar. É mais barato do que você tentar fazer uma sucção ou se machucar para receber Numa uma clínica dos uma... jardins, É. né? Pagando E, 10, 15 mil. infelizmente, como isso ainda não está regulamentado, não está arrumado, e a gente tem essas políticas públicas, esses projetos de morte e desespero, como aconteceu aqui em São Paulo, com o fechamento do provavelmente único hospital que fornecia um apoio de qualidade Sim. para abortamento, de um prefeito, não posso dizer prefeito, eu posso dizer que a pessoa tá, eu não sei Tá no que cargo. pessoa é, mas ela tá ali fazendo cosplay de prefeito. Que bonito para ele. Tá no cargo. Diga lá, Maria Fernanda. Queria até comentar. que eu vou ler os comentários já já. Nossa, fiquei aqui com ódio na alma, que eu não tenho. Porque essa coisa do prefeito, né? Do prefeito que inviabiliza, do governador que não se mexe, né? Da justiça que decretou 1, 2, 3, 4, 10 vezes para reabrir. Isso não é um acaso, isso é um projeto. Claro. É um projeto que quer colocar as mulheres sempre como pessoas absolutamente submissas, né? Onde as mulheres tenham como seu único e papel principal serem reprodutoras, né? Serem cuidadoras e não terem direitos, né? Então, assim, é uma dívida da democracia com as mulheres. Então, isso que esse deputado Guto Zacarias fez é a hipocrisia da direita mesmo, né? É isso que eles pensam, que eles fazem. Então, o que eles pregam para fora não tem nada a ver com as atitudes pessoais. Para eles não tem nenhum constrangimento. A gente já sabe disso há muito tempo. As amantes, né? De novo, as esposas, as filhas, não tem Sim. nenhum problema de fazer um aborto. Mas o que eles querem para a maior parte das mulheres é isso, querem ser procriadoras, né? Ser cuidadoras, ganhar salários ínfimos, trabalhar horrores. Então, essa é uma questão, assim, para a gente ter uma vida digna, a gente precisa, a primeira coisa, ter direito à decisão sobre o nosso próprio corpo e vida, né? Rafa, a gente tá chegando pertinho do nosso intervalo e eu tenho que ler os comentários porque tem muita gente falando com vocês aqui no YouTube. Gente, ó, isso é bem legal. Rafa comemorou. Olha só, Adriana é extrema-direita, gosta de tudo extremamente justo, correto. O próprio nome diz. Direita, relativa ao que é o direito e com justiça, ausente do Olha mal. só. Ela tá sendo irônica como a Rafa aqui. Esse comentário foi feito logo depois da gente rodar o áudio esclarecedor do deputado, né? Então dá pra gente entender. Agora a Raina Pablini também respondendo ao áudio do deputado. Ué, deputado, se não é tão extraordinário, tão problemático assim, por que não disponibiliza para todas as mulheres que tenham poder sobre o próprio corpo? Excelente pergunta, viu? E aí a gente tem mais comentários da Adriana, né? Tá dizendo aqui que está mais próxima do que nunca a lei de proibição do aborto, buscando alternativas mais responsáveis, humanizadas, sem agressão à criança, que está viva em formação e bem-estar dentro da mãe. Não dá pra Ai, gente Senhor. saber, Adriana, se você tá, de que lado do debate você tá, mas a gente está entendendo que você tem aqui uma bastante noção de qual é a realidade brasileira e que está junto com a gente na percepção de que esse é um problema de classe. Mulheres ricas têm acesso e mulheres pobres normalmente têm problemas de saúde, são internadas, sofrem com as consequências de um aborto mais mal realizado. Rafa, você queria falar alguma coisa? Eu tenho 1 minutinho antes de passar para o nosso intervalo rapidão. Lembra ou já esqueceu? Já passou? Lembro. Maria Fernanda falou, eu não tenho alma. Nós feministas não temos alma. Nós adoramos, a gente quer a liberação porque a gente precisa fazer aborto à torta direito. Mas quem tava ali falando, nossa, é simplesinha, rapidinha, é só furar a orelha da criança, era o bonito, a pessoa linda, maravilhosa. Cuidado, querido, é o oposto do que eu quero dizer, tá? Mas é isso, gente, essa percepção de que mulheres feministas estão no mundo para acabar com a feminilidade, com o papel da mulher, que são bruxas maldosas, e aí, de repente, a gente para ouvir um áudio desprezível, é a única maneira de classificar esse áudio, né, que é um áudio creditado ao deputado Guto Zacarias, ele vem aí na voz
nas cordas vocais de um deputado conservador de extrema-direita, bolsonarista, ligado ao MBL e pró-golpe. É realmente complicado. Vamos então rapidinho para o nosso intervalo, porque eu tenho um recado para você. Sobe o som, DJ, que a MC vai falar. Pois é, antes da gente continuar a conversar sobre esse assunto importantíssimo aqui no nosso podcast 3x4, eu preciso te dizer o seguinte: se você gosta do nosso 3x4, gosta da programação da Rádio Brasil de Fato, do brasildefato.com.br, dos nossos programas audiovisuais, saiba que você pode ajudar a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar para você o que a mídia burguesa não conta e nem vai contar, viu? Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Não esquece que quem apoia leva lembrança especial do BDF. Você vê, ó. Gente, não dá pra ficar sem não, tá? E cada temporada tem a sua versão. São lindas as nossas lembranças. Então não fique de fora, vem com a gente, porque só dá para fazer a luta popular em coletividade. Vem lutar com o Brasil de Fato. Nossas convidadas estavam aqui exibindo as nossas canecas maravilhosas. E você que está aí do outro lado, portanto, não se esqueça do nosso Apoia-se. E a gente vai voltar para o nosso tema. Eu tenho aqui alguns dados para trazer antes da gente continuar a nossa conversa. A gente tem um relatório que foi divulgado nos últimos anos pelo Ministério da Saúde que chama 20 anos de pesquisas sobre o aborto no Brasil. Ele é um compilado do conhecimento científico que foi acumulado no Brasil sobre esse tema e foi publicado pelo MS, o Ministério da Saúde, como eu já falei. E ele aponta o seguinte: o risco imposto pela ilegalidade é obviamente vivido majoritariamente por mulheres de menor renda. E esses estudos que mapeiam as internações por complicações pós-aborto no Brasil revelam o seguinte: olha, a maioria absoluta das mulheres que buscam o serviço público de saúde nessas condições é jovem, pobre, tem até 8 anos de estudo, é trabalhadora e já possui filhos, como a Maria Fernanda, inclusive, tinha comentado aqui com a gente no nosso primeiro bloco. Então, para você que está aí do outro lado, entender quais são os dados e as informações que permeiam a vida das mulheres no Brasil, para que possa entrar nessa discussão com um pouco menos de moralismo, mais informações, entender realmente que esse é um problema sistêmico e estrutural do nosso país. Vamos continuar a nossa conversa com as nossas convidadas. Eu vou voltar a falar com a Maria Fernanda. Falando sobre esses dados, Maria Fernanda, a gente tem um dado no Brasil que fica até esquisito colocar do lado dessas informações que a gente acabou de trazer. Mulheres brancas e negras abortam em taxas muito similares no Brasil, não tem muita diferença. A diferença está mesmo em quem corre o maior risco. Esse é, novamente, quase que uma pergunta repetida, mas eu acho que agora a gente vai para questões ainda mais profundas, um debate que precisa ser colocado como um debate estrutural, porque muitos movimentos, inclusive no campo progressista, tratam essa como uma pauta somente das mulheres, um problema feminino, um problema que as mulheres precisam resolver. Inclusive, a discussão é muito deixada de lado em novela, na nossa indústria cultural, no nosso cotidiano. Como é que a gente muda essa percepção e informa de uma vez por todas a nossa sociedade que aborto é sim uma questão estrutural no Brasil e que os números indicam isso? Claro. As nossas companheiras argentinas, né, quando fizeram aquela luta linda, né, pela legalização do aborto, elas disseram que uma das estratégias era que esse debate ele acontecesse nas mesas de jantar, né, que não podia ser um tabu, né, então as meninas mais jovens foram as que explodiram, assim, né, reivindicando e tal. Sim. Então isso é uma questão extremamente necessária, né. Esse dado que você trouxe, né, de que as mulheres elas abortam, as ricas, as pobres, né, ele é um dado muito real e ele revela o racismo institucional que nós temos também, né? Então, quem vai ser algemada na cama, no hospital, quem vai ser indiciada, quem vai sofrer complicações, quem vive relações extremamente instáveis, né? Porque os homens têm uma prática
sexual absolutamente irresponsáveis. Então, quem é fértil quase todos os dias do mês são os homens É e verdade. recai sobre nós, né, a responsabilidade da prevenção. Então, assim, os homens não têm nenhum problema de fazer filhos, 5, 7, né, não sei quantos filhos, espalhados, um com cada mulher, não cuidar de nenhum, né? Então, assim, nós temos aí muitas camadas de opressão, né, de discriminação e de um patriarcado e de um racismo muito enraizados nas instituições. Então, isso, né, das mulheres denunciadas, isso dos homens não serem responsabilizados pela paternidade e de tantas outras questões revelam uma sociedade extremamente machista, né? Ainda que a gente eh, tenha conquistado muitas coisas, mas inclusive a violência e o feminicídio também são respostas da ultradireita, né, Sim. desse conservadorismo, quanto a um lugar que as mulheres não querem mais. É. Nós não queremos casamento eterno, nem violento, nem não queremos né, poder decidir sobre as nossas vidas e etc. Então, Eu nunca esqueço uma conversa que a gente teve, Rafa, sobre medidas protetivas lá atrás, o aumento no número de medidas protetivas. Você lembra desse papo? E você me falou uma coisa que isso que a Maria Fernanda falou agora me remeteu muito. A gente não pensa sobre isso. Medida protetiva tem que ser o último recurso. Antes da gente chegar na medida protetiva, a gente precisa estabelecer uma sociedade segura para mulheres. E tanto naquela conversa sobre as medidas protetivas, quanto nessa conversa sobre aborto que a gente está tendo aqui, a conclusão que a gente chega é que não é seguro ser mulher no Brasil. Aliás, não é seguro ser mulher em quase lugar nenhum do mundo. E, poxa, como você falou no começo do papo, né? 2026 a gente ainda está conversando sobre isso. Ô, Rafa, eu queria te propor, não briga comigo, hein? Mas é uma pergunta assim de bola de cristal para juntar um pouco. Depois vou passar essa pergunta para Maria Fernanda também, um pouco da experiência de vocês para tentar responder a esse enigma, né, da nossa sociedade. Estudos apontam que a relação entre educação sexual e diminuição da gravidez precoce é direta. Se você ensina, leva a educação sexual às escolas, a gravidez na adolescência diminui. E isso também incide diretamente em casos de aborto, abortos em locais precarizados, mulheres periféricas e etc. Rafa, pela sua experiência, por que a extrema-direita continua dizendo que é errado discutir sexo na escola, se a discussão, o ensino sexual na escola leva à diminuição do aborto, que eles são contra também? Que discrepância maluca é essa? Por isso que eu te falei que era enigmática a pergunta. Por que a extrema-direita tem um discurso de que é contrário ao aborto, mas não quer ensinar as mulheres a se proteger, não quer que os homens aprendam a ter uma relação mais saudável com o sexo nas escolas? Que loucura é essa, amiga? Não é loucura, é bem racional e eu respondo a sua pergunta com outra pergunta. Se eu ensinar as meninas e os meninos a perceberem os próprios corpos, a entenderem os efeitos dos próprios corpos nos outros corpos, a entenderem os limites desses e dos outros corpos, e como usarem esses corpos de forma a serem conscientes de si mesmos, a aproveitarem todas as experiências da humanidade em si. Uhum. Como é que eu controlo os outros? É sobre controle. E quando a gente fala em controle, o direito ao corpo, a nossa autonomia é a última instância. Porque antes de controlar o nosso corpo, eles precisam controlar a nossa identidade. Sim. E é por isso que não existe mulher trans, homem trans, meu Deus, isso não existe. Como é que você vai controlar? Como é que você vai controlar alguém que entende todos os seus mecanismos de opressão e pode ensinar as demais a se protegerem? É por isso que não, a gente não pode reconhecer a Erika Hilton como mulher jamais, porque ela tem o molho, ela tem o poder. E ela tá te dando todo o poder. Tá dando poder para Soraya Tronic, tá dando poder para todas elas. Então, essa questão do não ensino da educação sexual nas escolas, que é uma demanda da extrema-direita, passa por manutenção do controle dos nossos corpos, especialmente mulheres, é isso? Sim, se eu ensinar as meninas que elas não, se eu ensinar as meninas que
determinados toques não são bem-vindos, que elas devem falar, se eu ensinar os meninos que determinadas brincadeiras não são para ser feitas e eles não devem replicar isso em casa em lugar nenhum, como é que depois eu vou conseguir estuprar essa menina? Eu não vou conseguir. Porque ela vai falar para a mãe, ela vai falar para o pai, ela vai falar para todo mundo, ela vai chegar na escola falando. E aí eu vou parar no Jornal Nacional? Eu não quero isso. Se eu fosse o Guto Zacarias, eu não ia querer. E, Eu aliás, ia mandar áudio no né? WhatsApp pedindo para a pessoa abortar, ainda descrevendo o procedimento nos mínimos detalhes. Ele só falhou de não mandar o áudio de visualização única, né? Mas, enfim. Não soube usar Ô, tecnologia, Rafa, você tá querida. vendo que a sua ironia, ela me alimenta, né? A gente vai, eu e Maria Fernanda junto com você. Como é que você vê essa questão da educação sexual nas escolas, Maria Fernanda? É por aí, a gente tá falando de controle, manutenção do controle. Eu acho que a Rafa começou muito bem, né? O controle, ele é a alma do negócio, né? Quando você controla um corpo feminino, você controla a reprodução da força de trabalho, você controla todo o trabalho reprodutivo que é feito pelas mulheres em silêncio, sem... Desculpa falar, eu nem cheguei nessa parte ainda, eu tava começando aqui, eu já ia falar, olha, Mas o bom de vocês já ia duas é que vocês crescer. se completam. Vamos junto, vamos junto. E tem uma questão que eu acho que é muito central aí, que é a questão da liberdade, né? Quando você tem liberdade de decidir o que você quer, né? Quando você não é aconselhada por um pastor ou por um padre, fique, reze mais, perdoe e tal, você vai ter sempre essa alma... Tô religiosa hoje, né? Você vai ter sempre esse pensamento submisso, né? De que você tem que servir, de que seu papel... e tal. E isso é extremamente importante para o patriarcado, você manter privilégios. Então, por que os homens não têm nenhum constrangimento, esse monte de pastor, o tempo inteiro sendo denunciado por pedofilia? Sim. Assim, o tempo inteiro, os dados, né, de estupro, eles são absolutamente estarrecedores, né? Um juiz que achou que era super de boa, uma menina de 12, 13 anos, sendo casada. Como assim casada, né? E aí a gente Um foi homem ver, adulto. ele super achou que tava tudo bem, Porque porque ele já tinha feito isso em casa. Claro, Ah, tá. Claro, Entendi. exatamente. Então, assim, né, a Escola Sem Partido, ele produziu em 10 anos exatamente esse emburrecimento. Né? Nós temos meninos mais violentos, meninos que votam, né, jovens que votam na extrema-direita, porque foram impedidos de fazer esse debate. Eles são os mais violentos porque são estimulados também a esse monte de jogo absurdo, né, nas redes sociais, enquanto as meninas leem mais, enquanto as meninas estão mais dispostas a refletir. Então, assim, nós estamos criando uma sociedade que tem criado a interdição do debate da sexualidade, o que é isso que a Rafa falou, de homens absolutamente misóginos, né, assim... E é isso, cada vez mais violenta e cada vez mais sem liberdade. O controle é a alma do negócio. Ô, Rafa, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre legislação, para trazer um pouco do que acontece lá no Congresso Nacional. Eu sei que não é muita coisa boa para o nosso lado. Mas, na verdade, a gente já está aqui, por incrível que pareça, na reta final do nosso programa, nos nossos últimos 15 minutos, porque quando tem convidado bom, passa rápido mesmo. E a gente quer começar a falar de soluções e de como a gente pode se engajar nessas soluções, né? Lá no Congresso a gente tem Estatuto do Nascitur, um monte de outras leis, tentando proibir o aborto legal, tentando proibir o que já é garantido pela legislação e tentando estabelecer diversas outras formas de controle do corpo feminino, do corpo das mulheres. Como é que a gente, movimento popular, mas também população em geral, porque nem todo mundo está engajado no campo progressista, como nós aqui, por exemplo, mas as pessoas que estão nos ouvindo, como barrar esse tipo de retrocesso sendo povo, sendo trabalhadora, que sai de casa às 6 horas da manhã, volta à noite, tripla jornada, porque o nosso povo precisa se envolver no debate também, porque dessa forma o avanço vai mais rápido. O que a gente precisa estar fazendo que a gente não fez ainda, Rafa, na sua opinião? Olha, é uma coisa multifacetada. É uma coisa multifacetada. Primeira coisa, a gente está em 2026.
Desculpe, eu lembrei da minha presidente, eu voltei, tive tantas boas memórias. Ai, presidente, Aí eu saudades. fiquei lá em 2016. Saudades né? da nossa não ex, nunca ex, hein? Vai lá, Rafa. Saudade da Dilmãe. Mas estamos em ano eleitoral, 2026. É isso. Não adianta ficar ali, nossa, mas com quem que o Lula vai concorrer? Mas será que vai ser o Lula? Será que vai ser o... Esqueçam o presidente. O problema está nas 500 e tantas cadeiras do Congresso Nacional. Não adianta reeleger o Lula para um 4º mandato e agora o Brasil vai embora e colocar o Flávio Bolsonaro lá de volta na porcaria do... Não adianta. Precisa eleger mandatas femininas, mandatas negras preferencialmente, mandatas indígenas, mandatas trans. Isso precisa ser eleito, tanto em nível de Congresso Nacional quanto nas assembleias legislativas dos respectivos estados. Quem faz lei, quem faz política pública em primeira instância é o poder legislativo. É ele que determina o que pode, o que não pode, de onde vai sair o dinheiro para isso, quem é obrigado a fazer, quem é obrigado a fiscalizar. São os deputados, as deputadas, os senadores, essas pessoas que precisam de máxima atenção. Segundo, as pessoas odeiam conversar com a advocacia. Advogado é tudo complicado, a gente é sempre o vilão da novela. Mas os advogados especialistas em direitos humanos são eles que vão tocar... Ai, gente, desculpa, mas... É a verdade. Lá vou eu. São eles que vão tocar o pau nisso. É isso. Para conseguir fazer as coisas andarem só na base da marretada. Não, as armas do Senhor não vão nos libertar, mas elas vão trancar o Senhor em casa. A gente precisa trancar o Senhor em casa. É isso. Aconteceu agora, a gente viu o case de sucesso. A gente trancou o Ricardo Nunes em casa, não trancou? A cachoeirinha tá aberta de novo. É isso. Demorou, mas conseguimos. A Caselane de Gramont, ele tá tentando fechar faz tempo. A gente não está deixando ele fechar. O Senhor está trancado em casa. A gente precisa fazer mais essa aproximação entre movimentos sociais e advocacia. Isso aqui precisa acontecer. Não vai acontecer no ambiente da OAB. Esqueçam a OAB, tá? Ela não é amiga de ninguém. Mas a advocacia em si, a advocacia popular, é muito amiga de todo mundo. E ela está tentando, sem salário, sem saúde, o burnoutinho aqui só queima. Mas ela está tentando. Terceira coisa. Isso aqui incomoda todo mundo, porque a gente está sempre sujeita a ataque. Mas a gente precisa abrir a boca. Tá no ônibus, tá vendo seu vídeo ali, tá vendo seu videozinho ali no TikTok. Você tá com um bom fone baixo. Você tá vendo que aquele ser humano ali tá discutindo com aquela outra ser humana. Você tá vendo que essa discussão não está tomando um bom rumo. Eu sei. A gente tem medo, porque pode virar, mas vai com medo mesmo. Levanta e fala: "O que que tá acontecendo?" E quando você levantar e falar: "O que que tá acontecendo?", vai todo mundo levantar e perguntar. É isso. Acabou. É isso. Ó, a gente teve aqui já uma lista de 3, hein? Voto. Procurem a Defensoria Pública, os advogados e advogadas populares que estão nos movimentos populares e fale sobre o assunto, defenda outras mulheres, juntas somos mais fortes. E aí eu passo para Maria Fernanda. Esses 3, realmente, nós duas nos emocionamos. Ai, meu Já Deus tamo aí, do tamo céu, aí. gente. Não, mas você acha que a culpa é sua? A culpa é das emoções, dona Rafa. Mas o que é que a gente, como cidadã, pode fazer? Acho que a Rafa foi para uma questão assim mais da postura individual, né? Que eu acho que é bem interessante, é importante. Mas a gente sabe também que muitas vezes as mulheres só conseguem dar esse passo quando elas estão em coletivo. Então, assim, às vezes elas só percebem que elas estão vivendo uma situação de opressão, de violência, quando elas escutam outras mulheres, quando elas discutem os assuntos. Então, a gente sempre diz que a auto-organização é a nossa principal estratégia, né, de enfrentamento, né, de fortalecimento, né, essa coisa do empoderamento, né, eu nem gosto muito dessa palavra. Ele individual, ele tem limites, né, ele é importante, mas ele tem muitos limites. Então, a gente sabe que coletivamente a gente é mais forte. A outra coisa é que os movimentos sociais, eles falam, nós falamos, né, as mulheres que estão defendendo outras mulheres e tal. Agora é necessário que a esquerda fale, né? Que a gente não tenha medo
de dizer somos favoráveis à legalização do aborto. Nossas candidatas e nossos candidatos também. Porque a direita, ela não tem nenhuma vergonha de dizer queremos proibir o aborto em qualquer situação. O Estatuto do Nascituro é isso. Então, uma menina de 12 anos que foi violentada, o feto vale mais do que a vida dela. Assim, dane-se que ela vai morrer. Não precisa abortar, não, querida. Ele vai te pagar a pensão, vai ficar na sua vida Isso, até os bolsa 8 anos da estupro, criança. exatamente. Ou então, dá para adoção, como se você fosse um cachorro. Nem cachorro você trata assim agora. Imagina. Ai, tá bom, pare aí, depois entrega para adoção. Você esconde uma barriga, você não tem vínculo, você não tem sofrimento enquanto você gera, você não pensa que depois vai ter um ser humano que é parte genética sua andando por aí. Sim. Assim, essa criança não merece ser amada, sabe? Tantas coisas. Então, eu acho que a esquerda precisa dizer claramente, sem medo de perder votos, somos favoráveis ao aborto. Eu queria entrar nesse assunto, aproveitar que você trouxe essa questão política. Nós estamos em 2026, é ano eleitoral. Eu vou voltar para a Rafa e fazer a mesma pergunta para você, Maria Fernanda. Qual é, o prejuízo da esquerda não assumir essa pauta em nome de ser. Não vamos discutir isso nas eleições, porque a gente precisa eleger fulano, ciclano, etc. E deixar essa pauta que é tão importante para nós, e é, obviamente, uma questão de classe estrutural do Brasil e de raça também. Que prejuízos a esquerda traz quando ela cala a boca sobre esse assunto, Rafa? Ela pode descobrir de uma forma extremamente prejudicial para todo mundo em outubro. A gente já está caminhando aqui num mandato extremamente problemático, num mandato em que 2022 foi prometido X, 2023 isso não foi entregue, 2024 também não, 2025 também não. Agora em 2026 não, porque vamos. Estamos um pouco cansados de promessas, estamos cansados dentro de um burnout, porque a gente já vem de uma situação horrível da pandemia. Quando se subiu a rampa daquela forma, não era para ficar só de foto. Uhum. A diversidade, disse Amanda Vitorino e eu repito, a diversidade não ia subir a rampa para ficar barrada na portaria. Ela está efetivamente barrada na portaria. E aí a gente tem esse discurso de não, agora não é hora disso, agora não é na hora de aquilo. Se não é agora, que hora que vai ser? Vai ser na hora do juízo final? Aí não precisa mais. Obrigada. E a gente lembra aqui que a gente aqui no Brasil, de fato, tem muita tranquilidade em abrir espaço para os nossos convidados e para nós, jornalistas, criticarmos o andamento do governo, porque o próprio presidente Lula pediu isso na campanha e depois que ganhou a eleição. O nosso papel é forçar as nossas pautas, porque elas são necessárias. Maria Fernanda, qual é o prejuízo da esquerda não assumir essa pauta, todas as pautas que dizem respeito à desigualdade de gênero, mas essa pauta do aborto especificamente? O prejuízo ele é secular, não é só para essa gestão, né, ou para a gestão anterior, mas é o prejuízo de você manter as mulheres numa situação limite de cidadania, digamos, né? Somos tratadas como sub-humanos, né? Ou cidadãs de segunda classe. Você empurrar para a maternidade, né? Você manter um ideal de maternidade que não é sustentável. Então, por exemplo, nós não temos creche universalizada, né? Nós não temos o trabalho doméstico e de cuidados dividido com a sociedade e com os homens e com o Estado. Então, é você manter mais da metade da população numa situação de maior pobreza, de violência, de maternidades indesejadas, portanto, de crianças que não vão ser amadas como deveriam, de você manter o controle ou permitir que grupos sociais mantenham o controle sobre o corpo das mulheres. Então, me pergunto até hoje, por que não existe anticoncepcional decente para os homens? Sim. Por que a carga da contracepção é sempre das mulheres? Por que a cirurgia, né, a vasectomia não é muito mais impulsionada do que a ligadura de trompas? São questões assim que o corpo das mulheres é tratado como qualquer coisa que pode ser mexido, que pode ser cortado, que pode ser violentado, que pode ser assassinado. Então é você reforçar esse lugar, né, de que nós não merecemos o cuidado e a saúde e a dignidade como os homens. Sim. Gente, a gente está num país, ai, amigas, é muito pesado, que empregadores ainda perguntam para as mulheres a data da última menstruação.
uma ilegalidade, uma invasão de privacidade que não tem nenhuma motivação a não ser controle daquele corpo. Eu não queria terminar a nossa conversa sem fazer uma pergunta mais específica do campo jurídico para você, Rafa, mas vou colocar para você comentar também, Maria Fernanda. Nesse caso que a gente está tratando aqui, do deputado Guto Zacarias, a vítima, né, que fez a denúncia, pediu o arquivamento do processo. E não cabe a nós aqui especular a motivação, se foi por X, se foi por Y. O fato é que a vítima pediu o arquivamento. Mas o Ministério Público entende que há provas ali muito explícitas e contundentes para dar continuidade. Por que, Rafa, que o Ministério Público dá essa continuidade? É só para a gente explicar para a nossa população por que a nossa justiça tem a obrigação de dar continuidade a esse tipo de caso, quando as provas são muito explícitas, mesmo que a vítima não queira. Muita gente se questiona, mas ela pediu o arquivamento, não era para deixar isso de lado, não era para a gente nem estar falando a respeito disso. Só que o judiciário tem um compromisso com a democracia, né, Rafa? Explica um pouco sobre isso para a gente. A gente tem uma modificação tanto quanto recente na Lei Maria da Penha, de que agora, antes, realmente, se você fizesse a denúncia, mas aparecesse na delegacia e falasse não quero mais, acabava. Agora não adianta falar quero arquivar, porque desde a pandemia há um entendimento tímido, muito tímido, falta muito ainda para ser considerado um entendimento sério. Mas ele existe ali de que a violência contra a mulher é um problema coletivo, então não cabe deixar apenas nesse limbo, digamos assim, de que depende dela o impulsionamento. Tá. Por isso, agora, se houve a denúncia e o Ministério e houve a apuração de autoria e materialidade, o Ministério Público vai levar o caso à frente, independentemente do que a vítima diz. Porque também agora a gente tem, da pandemia para cá, a gente tem agora esse entendimento. A palavra da vítima, naquele impulso, no impulso de sobrevivência, no impulso de saída, é o mais importante, porque se ela vier depois e retirar, ela pode estar sendo novamente vítima de violência psicológica. E Maria Fernanda, você acha que essa mudança que a Rafa trouxe aqui para a gente, que aconteceu nos últimos anos, causa um impacto na resolução, no combate à violência contra a mulher, a coação, violência psicológica? É uma mudança importante? Porque essa contradição, ela aparece até mesmo para nós, que somos jornalistas, para vocês que atuam com os direitos humanos. Poxa, existe uma mulher que, independentemente da motivação, não quer mais falar sobre esse assunto. Como é que a gente atua? Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse olhar para a coletividade, né? Sim. Sabe, quando a Lei Maria da Penha ela foi aprovada, né, tinha uma certa gozação por parte dos homens, né, de que a lei, aqui não tem Maria da Penha, aqui tem Lei Maria da Peia, né? Sim, nossa. Muitas coisas a gente ouviu assim e diziam, as mulheres relatavam que um homem agressor, né, parou de agredir e falou, agora da cadeia, né? Então, porque era muito barato você bater numa mulher, né? Você pagava uma cesta básica, né? Ou nem isso, você era, né? O coronel lá, que o PM que matou a esposa, Nossa. recebeu tapinha nas costas, né? Do outro companheiro lá, falou, pô, você tá sofrendo, você matou, né? Que pena que você fez, né? Então, assim, era muito barato você matar uma mulher, você agredir, quebrar o braço dela, enfim, desfigurar o rosto dela. Então, é isso que a Rafa falou, né? Você não. É o Estado protegendo a vítima, né? Assim, não, você não pode mais retirar, porque você veio aqui, denunciou no ímpeto, e a gente vai investigar. Então, se o cara não tem nada a temer, né? Então, fica de boa, meu irmão, fica isso. Se o áudio tranquilo. for de visualização única, querido, fica tranquilo. Mas se o áudio ficou gravado, Exato. Depois... Então, que acho que é uma coisa. forma do Estado também proteger as mulheres. É tímido? É tímido. É pouco, né? Então, assim, o lance esse tipo de violência não poderia ocorrer, mas ele Sim. ocorre.
Então é uma medida importante, com certeza. Que fique claro, continue mandando áudios que não são de visualização única para que a gente possa provar as violências que vocês cometem contra as mulheres. não têm constrangimento. Façam melhor. Gravem videozinhos, postem nos stories, que é pra todo mundo Fica ver. mais fácil Não, ainda. gente, olha, sinceramente, Não vão os parar. homens, eles dão 60 socos no rosto É. de uma mulher dentro do elevador filmado. E dizem que foi legítima defesa. Acham que um vídeo ou um áudio inibe. É. Não, a violência em muitos lugares diminuiu a violência geral, mas a violência contra as mulheres aumentou. Sim. Então, isso é um alerta muito grave pra gente. Eu dei um joinha a vocês que estão assistindo para minha diretora aqui, dizendo que infelizmente a gente chegou ao fim. Ouvimos a Maria Fernanda Marcelino, da Sempre Viva Organização Feminista, militante da Marcha Mundial das Mulheres, e a Rafaela Reis, do Gelé 10, Instituto da Mulher Negra, integrante da gestão da Rede Feminista de Juristas. Muito obrigada, Rafa. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, Maria Fernanda. Obrigada. A gente quer um debate de 2, 3 horas. Obrigada a você que participou pelo YouTube também. E vamos nessa, DJ, para os nossos créditos finais. Valeu! Semana que vem o Igor Carvalho tá aqui. Tem mais 3x4. Tem crédito. O 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Nara Lacerda, direção de Camila Salmásio.